No livro de 3 João, a carta a 3 João, verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Eu tenho mais de 20 anos que decidi servir a Deus. A maior parte desses anos eu tenho trabalhado com igrejas e eu tenho encontrado, por onde eu ando, muitos homens e mulheres de Deus, pessoas que dedicaram as suas vidas completamente ao Senhor, pessoas bondosas, pessoas que dão o melhor pela causa de Deus. Mas eu tenho encontrado pessoas semelhantes a Diótrefes, pessoas que se colocam como os donos da igreja de Deus. E essas pessoas têm sido um desastre para a causa de Deus. Se você vê aqui no versículo 10, você vê que Diótrefes, ele falava mal dos apóstolos, ele não acolhia os irmãos e ainda impedia os outros de acolherem e expulsavam os irmãos da igreja. Então, muitos Diótrefes estão espalhados por aí. Eles dominam a igreja e eles não permitem que as pessoas sejam salvas. As pessoas querem entrar na igreja, mas eles impedem com suas atitudes egoístas, com suas atitudes de dominação, porque eles não têm o Espírito Santo. Há um maldito desejo de grandeza no coração dessas pessoas e por isso eles são instrumentos do mal, não de Deus, para afastar, para repelir. A igreja fica sombria, uma igreja triste, porque quem está dominando ela não é o Espírito Santo, mas um ser humano. Muitas pessoas têm esse desejo de supremacia e no mundo eles não têm espaço, não têm competência para crescerem no mundo. Como no mundo eles não conseguem suprir aquele desejo maldito que há no coração deles, eles vão para a igreja. E lá na igreja, aquele desejo maldito aflora. E eles começam a agir com dominação. Começam a dominar a igreja de Deus. Mateus 23, verso 11. Jesus diz: aquele que dentre vós quer ser o maior, que sirva. Quem é o maior na igreja de Deus? É aquele que é servo. O maior na igreja de Deus não é como o maior no mundo. O maior no mundo domina, exerce domínio sobre as pessoas, mas o maior na igreja de Deus é aquele que serve. Jesus falou essas palavras para os fariseus. Os fariseus tinham esse desejo de grandeza, esse espírito maligno. Da mesma forma, existem pessoas hoje com esse mesmo espírito dos fariseus. Eles não entendem que a igreja é de Deus e eles começam a dominar, começam a impor as suas normas, os seus ritmos, os seus desejos pervertidos. Prevalece dentro da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Os membros formam o corpo. Não existe um membro cabeça. Todo membro é corpo. Ele faz parte do corpo. O único cabeça é Cristo. Quando nós tentamos tomar esse lugar de Jesus como cabeça da igreja, estamos nos colocando como Lúcifer agiu no céu. E dessa forma é certa a ruína. Lúcifer caiu e os cabeças humanos que dominam a igreja de Deus vão cair, não vão prevalecer. Salmo 1 diz: o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. Então, se você está cometendo essa impiedade, não se preocupe, você não vai permanecer. Você tem que entender que você não é o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor. Foi Ele que morreu por ela e cada ovelha é Ele que traz para a igreja, é Ele que salva. No sistema social humano, é um sistema piramidal. Lá no topo da pirâmide, os grandes banqueiros, os empresários, os mega empresários, os nobres, o alto clero, tem aí muitos pastores que estão lá no topo da pirâmide e lá embaixo está a pobreza, mas na igreja de Deus não é assim. Na igreja de Deus não tem, não, o sistema não é piramidal, é circular. Todo ser humano é igual. Não existe hierarquia na igreja de Deus. Não existe superpastores. Não existe celebridade. Se você é daqueles que anda atrás de celebridade, gospel, de cantores, de pastores, você está no caminho errado. Só há uma celebridade na igreja de Deus, é Cristo. E se você é um pastor, seja lá o que você for, um líder de igreja, e você se acha uma celebridade, você está no caminho errado. Não é este o caminho que Deus colocou você. O maior é como servo. Você quer ser o maior? Sirva. O maior homem que já pisou nessa terra foi Cristo.
E ele serviu, ele não dominou. Veja a atitude dele, siga o mesmo. Entenda uma coisa, quando uma igreja, seja ela qual for, ela tem um dono terreno, essa igreja não é mais a igreja de Deus. Qualquer igreja que uma pessoa domina, seja uma matriarca, seja um patriarca, está repleto disso no planeta. Eles dominam. Essa igreja não é de Deus. É uma igreja triste, porque o Espírito Santo não está ali. Isaías 42:8, Deus diz: a minha glória eu não darei a outros. Você entendeu? Deus, em sua igreja, não tem celebridades. Um anjo, ele usurpou a glória de Deus. Era o maior anjo, na verdade, a maior criatura que já existiu nesse universo. E sabe o que aconteceu? Ele não suportou o peso da glória, que pertence a Deus, e caiu. Imagina, um pobre ser humano não suporta. A glória de Deus é dele. Ele não dá a outro. Por que ele não dá a outro? Porque se um anjo não resistiu, o ser humano não vai resistir. Ao usurpar a glória de Deus, Lúcifer se arruinou, matou Cristo e destruiu esse planeta. É perigoso. A glória de Deus, somente Deus é capaz de suportar, porque Ele é Deus. As criaturas não podem. Você quer ser o maior? Seja servo. Seja humilde. Não se esqueça, a igreja é de Deus. Ela não é sua. Você não morreu pela igreja de Deus. E mesmo que você morrer, a sua morte não vale nada, porque você é um ser humano. Não seja uma pedra de tropeço na igreja de Deus. Abandone, destrua, ofereça o teu corpo como sacrifício. Elimine esse desejo, mate o eu que está dentro de você. Elimine esse desejo de supremacia. Fala: Senhor, tira de mim, meu Deus, esse desejo maldito. Coloca em mim o sentimento que há em Cristo. Cristo não quis ser o maior. Eu nunca vi coisa pior na igreja de Deus do que o desejo de supremacia. É um câncer. O domínio humano na igreja de Deus é um desastre. Tem destruído várias igrejas, tem expulsado ovelhas da igreja. Pessoas têm se perdido devido à maldição dos donos da igreja. Aceite isso. Reconheça. O dono da igreja é Deus. Foi Ele que morreu por ela. Foi Ele que recolheu as ovelhas. Então, se você quer ser o maior, sirva. Ó Deus, assuma, Senhor, aquilo que é teu de direito. Assuma o comando da tua igreja, seja ela grande ou pequena, seja qual for, que tu, Senhor, a governe, porque tu é Deus. Tira de nós esse desejo maldito, esse desejo que nasceu com aquele anjo rebelde. Ó Senhor, nos dê humildade, mansidão, e que não tenhamos esse desejo maligno em nós, mas o mesmo sentimento que há em Cristo. Em nome de Jesus.